para nos fazer conhecer a essência dos seres vivos. Num tempo muito curto, avançamos da ovelha Dolly às terapias com células-tronco. Esta possibilidade de alterar geneticamente os indivíduos, esta intervenção muito mais profunda para controlar os rumos, vamos dizer assim, da humanidade, da sociedade, das sociedades humanas, elas têm consequências profundas, sem dúvida, no modo de como nos vemos no mundo, no modo de como nós vamos transformar as nossas relações humanas, né, para o futuro. Ou seja, aquilo que parecia uma ficção, ela está cada vez mais se aproximando de nós como possibilidades, não só possibilidades terapêuticas para tratamento de doenças, mas certamente como possibilidades inventivas de alterar as estruturas biológicas humanas. Recentemente, médicos ingleses anunciaram uma nova técnica de seleção genética. Usando embriões modificados em laboratório, foi possível implantar no útero apenas aqueles que não carregavam o gene responsável pelo desenvolvimento do câncer da mama e de ovário. Os pais decidiram pela seleção dos embriões porque dentro da família, nas 3 últimas gerações, várias mulheres tiveram o mesmo tipo de câncer. Para Darwin, o tempo da evolução era de milhões de anos. Sua teoria só foi comprovada através dos fósseis. Com eles, foi possível determinar as mudanças entre espécies a partir de um ancestral comum. Hoje, podemos ver a evolução acontecendo numa fração de segundos, algumas vezes dentro de nós mesmos. Existem coisas que a gente pode ver evolução quase em tempo real. Uma delas, por exemplo, é o vírus da AIDS. O vírus da AIDS, por causa do mecanismo de replicação dele, ele sofre mutações continuamente. E então ele tem uma capacidade de se adaptar para o bem ou para o mal, né? Quer dizer, no caso, para a gente seria para o mal. The HIV virus is the most notorious example, of course. It keeps changing, very rapid, because two reasons. Viruses have a very quick generation turnover. They also carry very little baggage, as it were. They depend a lot on the organism they're living in for all the repertoire that one needs for living. They don't carry their own baggage along with them. And so they don't have to reproduce that from generation to generation, and they can just leave that and evolve in the bits that they need to evolve in order to avoid whatever it is we're trying to throw at them. That's natural selection. That's evolution. Absolutely, absolutely. In action, we can sadly watch it all too well. Commander Klingon vessel. We are energizing transporter beam. Now. Em mim, nesse momento, vivem 30 trilhões de bactérias. Se eu for teletransportado daqui para lá, que nem Jornada nas Estrelas, sem as minhas bactérias, eu vou morrer. Nós somos uma teia só. Então, a compreensão de que a humanidade faz parte de uma teia da vida, num sistema finito, coisas que o darwinismo é indispensável para que a gente possa entender, e que a tecnologia não é capaz de expandir essas fronteiras indefinidamente. Evoluir cientificamente, ter o poder de alterar as consequências da seleção natural. Conhecimento que hoje é prática comum mundo afora. O homem pode tornar uma espécie útil mais produtiva, fazê-la crescer em menos tempo e gerar herdeiros com características escolhidas. Será que esse é o caminho natural das coisas? Ou estamos adaptando a lei da evolução em benefício próprio? Somos apenas uma entre as espécies, assim diziam as descobertas de Darwin. Mas estamos provocando um impacto comparável ao choque de um asteroide contra a Terra em termos de alterações ambientais. Tudo em um curto espaço de tempo.
Diversas espécies estão sofrendo os efeitos do crescimento desenfreado da humanidade. Atingimos o impressionante número de 6 bilhões de pessoas. O aumento do consumo vem provocando danos imprevisíveis ao meio ambiente. Estudos indicam que estamos esgotando rapidamente os recursos naturais do planeta. The main difference between what's happening now and what's happened in the past in extinction is that this is immensely rapid, the extinction, and it's far more rapid than has ever been known in the past. We're putting too much pressure on too many species, and the more you do that, the more you unravel the environment of other species because they're so interdependent. O problema do aquecimento global, da mudança climática global, assim como de outras agressões ao ecossistema do planeta, porque agora nós já temos agressões globais, a degradação dos oceanos, a crise de água doce, a desertificação, a crise de biodiversidade e outras, elas afetam essa natureza da qual nós fazemos parte, aceleram a extinção das espécies e degradam os serviços que a natureza presta à humanidade. Então, nós devemos nos preocupar com isso por conta da humanidade, e especialmente dos pobres, que são as populações mais vulneráveis. E também, talvez, por amor a essa natureza da qual fazemos parte. Não por preocupações éticas com a natureza não precisa disso. Se a gente estragar muito, ela se livra de nós e depois está tudo aí outra vez, sem nós. Passado, presente, futuro. Não importa a época. Darwin permanece como sinônimo de revolução. Foi sua pesquisa que rejuvenesceu a ciência, principalmente a ciência da vida. E abriu as portas para uma nova maneira de olhar a natureza, os animais, nós mesmos. Não consigo pensar em algo que possa obscurecer a teoria darwinista, a teoria da evolução. Eu acho que essa teoria ela é uma teoria tão potente que nós como humanidades, a comunidade científica, vai continuar estudando ela por muito tempo. E eu não vejo como vai parar de estudá-la, porque, na verdade, o que a torna mais potente são os desafios que temos não só para explicar os mecanismos evolutivos, mas para conduzir as pesquisas que nos mostrem não só as respostas que nós chegamos, mas as novas perguntas que nós vamos fazer. Yes, it's important to recognize that Darwin gets and deserves a great deal of credit as the man himself, as the biographical figure, and because it's his birthday, we're focusing on him. But it's the ideas, it's the theory that is really doing well. It's his brainchild that is really doing well, and of course it's evolved a lot since his day. Neo-Darwinism, Neo-Darwinism is still very clearly one of his brainchildren, or one of his great-great-grandchildren, and it's doing very well indeed. Evolving. It's evolving, yes. É preciso completar a revolução darwiniana. Nós não caímos ainda inteiramente do pedestal. Isso é uma frase de Sigmund Freud, que o grande paleontólogo Stefan Jay Gould gostava de citar, que a humanidade cresce quando cai do pedestal.
e que ela havia crescido com Galileu, quando descobriu que não estava no centro do universo, e crescido com Darwin, quando descobriu que era resultado da história da vida, e que teria crescido com ele, Freud, com a descoberta do inconsciente. Faltou um pouco de modéstia, digamos, mas enfim. Então a compreensão de nós mesmos, do que somos, do Homo sapiens, e portanto aquilo que queremos nos tornar com a nossa história, passa por terminar a Revolução Darwiniana e nos entendermos como parte de um todo e não algo sobre este todo.